Deixa eu trazer aqui só uma informação sobre como está se preparando a Venezuela, reforçando a presença militar nas suas fronteiras, né, para qualquer tipo de ataque dos Estados Unidos. A Venezuela reforçou a sua presença militar em estados fronteiriços com a Colômbia hoje, como parte de manobras envolvendo 17 mil soldados, numa resposta ao envio de navios de guerra norte-americanos para o Caribe. A segurança também foi intensificada na fronteira com o Brasil e o governo norte-americano justificou o envio de tropas oficialmente como parte de uma operação antidrogas que visa especialmente a Venezuela e o presidente Nicolás Maduro. Sakamoto, e a fala do presidente Lula também nesse contexto, né, sobre o Trump, né, não citou o Trump, mas está claro que era para ele, e a Venezuela? Mas eu concordo com a Dani, né? Você tem uma situação que é o seguinte, o Lula ele tem que, ao mesmo tempo, tá claro, bem, só para o pessoal que não acompanha a notícia, que está preso numa caverna, né, sabe, vendo só sombras, e não sabe que o Brasil está numa situação. Quem foi, inclusive, quem faz interlocução com a Venezuela é o Celso Amorim. O Lula não fala mesmo, né? O Brasil não reconheceu a vitória. Isso é, vocês não têm noção do tamanho disso, na verdade, né? Ainda mais para alguém que era historicamente aliado. Então, é uma quebra. Os jornais, tem um jornal, inclusive, reclamando do Lula agora, mas que elogiou isso. Elogiou a ação do Lula, elogiou a ação pacífica, a tentativa de articulação e tudo isso mais. É que o que acontece é que é o seguinte, você pode fazer o quê? Você pode apoiar grupos de oposição, você pode fortalecer, você pode pressionar economicamente. Tem um monte de coisas que podem ser feitas, né, numa relação Brasil-Venezuela para isso. Falar, não vou fazer novos investimentos com vocês por causa disso, eu preciso estar fazendo investimento da democracia. A própria Venezuela está suspensa do Mercosul. A Venezuela é membro do Mercosul. Ela está suspensa por causa da cláusula democrática. Tem um monte de coisa que aconteceu no meio do caminho que o pessoal esquece. Então é o seguinte, na minha avaliação, o Lula fez uma fala, que não foi uma fala defendendo o subcontinente sul-americano. A América do Sul, fala assim, não dá para ter alguém metendo bedelho na América do Sul. E aí isso aqui é tanto uma discussão sobre a autodeterminação dos povos, quanto uma discussão, inclusive, com relação à hegemonia regional do Brasil. Né? O principal país, o país mais importante aqui da nossa Sudamérica, da nossa América do Sul, é o Brasil. Você tem uma questão de ascendência regional também. Né? Vira e mexe, é claro que é questionada, principalmente quando tem um governo mais alinhado com os Estados Unidos que acaba se elegendo, como é o caso do governo Milei, que se tornou quase que um protetorado dos Estados Unidos com esse swap multibilionário aí que aconteceu de moedas, mas, de uma maneira geral, o Brasil tem uma relação também. Então ele também está protegendo isso e a autodeterminação dos povos e não quer bagunça, porque o Brasil vai ter um prejuízo humanitário e econômico gigante se começar a guerra também. Então, é isso. Fala assim, não queremos o bedelho, né? E aí, eu também vou ser sincero, não adianta a pessoa falar, mas não é a hora. Gente, a política, a geopolítica, o mundo, não para esperar o fim da negociação econômica do tarifaço, sabe? Quem acha isso é porque é investidor e está pensando com a cabeça de planilha. O resto, o mundo continua acontecendo, é multidimensional, tem um monte de coisa. O Brasil pode negociar respeitosamente com os Estados Unidos, apontando, criar vínculo e tudo isso mais para poder ter uma interlocução e, ao mesmo tempo, também não pode ficar quieto se os Estados Unidos ameaçam bombardear a América do Sul. Sabe? Não dá. Não, vai perder o dinheiro. Se você tiver, repito, se você for um cabeça de Excel, sim, só vai pensar em dinheiro, não está pensando em vidas, não está pensando em um monte de outras coisas. Né? E sim, precisa mostrar que não tenha respaldo do continente sul-americano esse tipo de coisa. Caso contrário, daqui a pouco aparece um monte de governos alinhados aos Estados Unidos, que também tem aqui na região, falando bombardeia, bombardeia. E não é assim.